ao nosso terceiro encontro aqui do módulo. Hoje nós vamos ver várias coisas. A gente vai ver algumas redações, algumas duas de alunos que aprovaram agora em 2019. Nós vamos ver os 10 passos básicos então, a gente vai finalmente ingressar neles. A gente veio até então fazendo uma leitura de como a gente iniciar se preparar para fazer a redação. Parece simples, mas eu sei, gente, que não é mesmo. Eu tenho experiência mesmo, eu sendo uma pessoa que está sempre trabalhando com redação há anos. Não é fácil escrever, não é fácil. Cada dia ou cada tema novo é uma nova história, uma nova maneira de abordagem, há fatores externos que influenciam na fala, na escrita da gente também. Então não é fácil. Então assim, se vocês estão com dificuldade, se não estão se sentindo bem, se não estão conseguindo fazer as questões ou começar a elaborar uma redação produtiva, não fique desanimado, a gente consegue. A gente está aqui nesse canal para ajudá-los, para junto construirmos uma história quanto à escrita. Hoje eu trouxe para vocês agora um pedacinho do tema de 2018, aquele que eu comentei no último vídeo, que acabou colocando chamando um gênero textual de outros nomes, e aí que a gente ingressou com recurso e acabamos conseguindo aprovação para todos os alunos. Ele chamou o conto A Nova Califórnia, do Lima Barreto, ele chamou de sátira, chamou de obra, chamou de paródia. Então o mesmo excerto do Lima Barreto foi chamado de 4 nomes diferentes: conto, obra, paródia e sátira. E aí foi que eu coloquei aquela questão de chamar de nomes diferentes e também que induzia o aluno ao erro, em função de que apontava a questão de positivo e negativo no mesmo tema. Bom, o ano passado tratava de empatia, falava que sem empatia sobra intolerância, bullying, violência, sem gastar um segundo imaginando como o outro se sente, de onde vem, em qual contexto foi criado, ao que foi exposto, sem se lembrar que cada um tem sua própria história, sem tentar entender como é estar na pele do outro. Surgem então crimes de ódio, discussões acaloradas nas redes sociais. É preciso ter empatia para aprender que não existe verdade absoluta. Então aqui foi dado o tema cujo núcleo é empatia, em que a empatia é colocada como importante, fundamental. Então a gente teria que colocar que no mundo, ou nas relações interpessoais, a ausência de empatia. Então a gente colocaria o inverso, a gente estaria problematizando o tema, que foi o que a gente viu na aula anterior. Eu trouxe aqui tirei uma foto de uma redação do aluno do ano passado, que passou com recurso, tá? Ele colocou assim, ele abriu sua redação, o título era A Empatia e o Convívio Social. Aqui é a folha da ESA mesmo, que ele tirou. Aí ele abriu assim, É corriqueiro que a empatia é um atributo humano muito importante para obter-se um melhor ambiente de convivência entre as pessoas, o que proporciona mais aprendizado nas instituições de ensino e aumenta a produtividade nos locais de trabalho. Em vista disso, ele colocou a frase de encaminhamento, Em vista disso, faz-se necessário mostrar alguns benefícios que a empatia produz nas relações sociais. Aí ele colocou a plaquinha de abertura de D1, plaquinha de abertura de D2 em segundo lugar e no D1 em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a empatia se faz necessária por que necessária? Porque tem o artigo A aqui, nas escolas onde existe a formação básica das crianças, tanto escolar como pessoal. Ponto. Isso aqui é um tópico frasal, é uma frase que condensa o resto. É dever dos professores ensinar e praticar a empatia com os seus alunos, mantendo o tratamento igualitário para todos, e sendo tolerante quanto a diferentes formas de pensamento, as quais podem contribuir para o crescimento intelectual de todos. Em segundo lugar, como consequência da formação básica do caráter pessoal, vem a influência da empatia nas relações do labuto, onde sua prática é fundamental para que o ambiente de trabalho seja agradável e tranquilo. Ponto. Tá?
prática, consequentemente, aumenta a produtividade dos trabalhadores, o que contribui positivamente para o lucro das empresas e para o bem-estar do seu corpo de funcionários. Vamos ver a conclusão dele. Ele fez 24 linhas, gente. A gente tem que fazer entre 24 e 30. Eu sugiro que a gente faça sempre de 25 para mais, né, para garantir. Mas ele conseguiu fazer 24 e conseguiu passar. Portanto, fica evidente que o uso da empatia traz somente benefícios para o convívio em sociedade. Crianças que aprendem desde cedo a ser empáticas, futuramente serão adultos mais realizados pessoalmente, melhores de conviver e terão maiores oportunidades no mercado de trabalho. Bom, vocês viram que tem um errinho aqui? E aí, se eu errei, prof, o que eu faço? Sugestão, gente, não faça muito risco assim porque a banca entende como rasura. Pode ser só um risquinho e escreve a palavra correta do lado, tá? Tranquilo. Gente, ele tinha tirado... Bom, ele não passou, né? Eu não lembro quanto que ele tirou. Só sei que eu coloquei o recurso e a nota dele subiu para 6,350 com o recurso, tá? Então ele passou, ele tirou... Ele não perdeu ponto no título porque tinha. Com o tema, ele tirou 0,65. Então uma coisa, a banca... ela já nos limita medianos, ela nunca nos vê como acima do 0,80 para cima, ela nos vê no 0,65, tá? Que é ali no meio, para todas as competências. O que faz com que o avaliador nos dê 0,80? Esse aluno tirou 0,80, ó, depois do recurso, né? Ele tirou na argumentação 0,80, ele tirou 0,8 na apresentação, ou seja, na limpeza, na organização. Sério que isso pede ponto, prof? Gente, isso aqui é da ESA, ó. A apresentação, ele tirou 0,8. O que é apresentação, prof? Ó aqui o resuminho dele. Margem na margem, parágrafo bem marcado, 4 parágrafos, exatamente o que nós combinamos aqui no curso, gente. 4 parágrafos bem marcadinhos, o espaço do parágrafo bem marcado, margem na margem, margem na margem. Houve uma rasurinha, um errinho, tá? Não tem letra maior ou menor. Por exemplo, escrevi 29 linhas lá no rascunho, prof. E na hora que fui passar a limpo, a minha letra ficou maior e eu tive que apertar. Tu vai perder ponto aqui, ó, na apresentação. Que? E ele tirou 0,8. Na gramática, a gente perde 0,1 para cada errinho. Ele perdeu só 0,4, tá? Então ele tirou de 2, ele tirou 1,6. Então com o recurso, esse aluno tirou 6,300 e pouco. É aí que eu dei um tapão nele. Ele tirou, gente, ó, 6,350. Agora a gente vai para uma outra aqui. Esses aqui são os de 2018. Uma aluna, ela passou para a saúde, ela tinha tirado 5.900, ou seja, ela passou, obteve os 5 mínimos necessários. Eu a chamei no privado, perguntei, quer que eu coloque recurso para ti? Não, prof, não, tá tranquilo, eu passei com uma nota boa. Eu digo, tu tem certeza? Aí ela disse, não, tá tranquilo. Daí, outro dia ela me chamou e disse, vou botar, prof, o que tu acha? Eu digo, vamos lá. Olha para quanto subiu a nota dela, 6.750. E foi por milímetrozinhos que ela entrou na escola de saúde. Ela foi, tá? Pelo recurso. E ela não ia colocar. Ainda bem que a gente fez. Esse aluno aqui, ele tá na ESA, ele tirou 5,4, também conseguiu. Tava na dúvida se colocava recurso ou não. Fiz para ele subiu para 7 e ele está lá, né? Vai se formar agora no final do ano. Esse aqui já me deu o convite, vou ir. Ele tinha tirado 4.950. Ele subiu para 5,3, não subiu muito, tá? Mas ainda assim ele conseguiu passar. A média dele daí foi para 6, daí ele passou. Esse aqui, deixa eu lembrar quem é. Ele tirou 4,600. Lembrei quem é. E aí a nota dele subiu para 6,100. Esse aqui é o... fazia ESA e SPSECs. Na ESA ele tirou 4,950. Botei recurso, subiu para 6,350, está lá na ESA também, se forma esse ano. E essa aluna, ela também tinha tirado 5,5. Perguntei se queria recurso, porque ela na verdade fez ESA, mas ela queria medicina. Ela queria fazer, né, medicina. Aí eu perguntei se ela queria que eu colocasse recurso, ela falou que não. Estava tranquilo que ela queria medicina.
Depois ela mudou de ideia, coloca, prof, vai que, né, vamos ver o que acontece. Coloquei, subiu para 6,1. Então, todos os alunos passaram pelo recurso, né, gente? A gente não pode, tipo, né, ter fé, vou passar porque ter um recurso. Não, a gente só ganhou, por quê? Porque o tema estava mal elaborado, ao meu ver, enquanto pessoa com especialização em linguística. Então, aí nós conseguimos reverter, né, gente? E do ano passado deu certo também, eles escreveram conforme edital. Então, qual é o segredo, prof, para a aprovação? Não fugir do edital, fazer exatamente o que o edital manda. Por segurança de vocês e por um eventual recurso, a minha segurança para tentar justificar as notas de vocês é, né, o aluno fez tanto, conforme edital. Porque o que eu falo aqui é conforme edital. Então, se vocês fizerem conforme a gente treina, é mais fácil para nós. Aqui uma redação de outro aluno, mesma coisa, só que aqui ele meio que pecou nas margens, ó, gente. Ele não foi muito até o final. A nota dele subiu para 6,100, ele conseguiu passar. Ele tirou na apresentação, vocês viram, 0,6. Margem é muito importante. Ele passou por outras competências, né? Mas ele tirou 0,65, 0,6, ficou ali na média. E ele não errou nada de português. A última competência, gente, que é a 9, ela vale 2. Então, não errei uma vírgula, uma crase, uma concordância, eu garanto 2 pontos. E a gente precisa só de 5. Ou seja, se tu for muito bem no português, só falta 3, tá? Que é o restante. Coesão, fundamentar os argumentos, a própria margem, conta ponto aqui para a competência 8, que é a apresentação. Vocês viram como é importante a apresentação? Ó, um exemplo que vocês vão achar, tipo, cara, aqui do além isso. Tu vai tomar uma aguinha e tu pinga uma gotinha ali na prova, tu perde ponto na apresentação. Tu entregou uma prova suja, gente, molhada. Isso aqui tu perde ponto aqui. Tem que ter muito cuidado, tá? Mão sempre sequinha, sem umidade, sem borrar, tá? Faz tudo conta. A redação dele foi essa aqui, gente, ó. Aí eu analisei a dele pra vocês verem, ó. Nos últimos, o título, Os Conflitos de uma Sociedade em Bolhas. Nos últimos anos, o mundo tem se deparado com uma mudança árdua no modo de vida da população. Bom, é a contextualização que chamamos de assunto. Vive-se uma era onde todos são donos da verdade, que é o argumento A dele. Parte das pessoas não mais preocupam-se umas com as outras, que é o B. Resultando em uma população individualista, que é a tese, e praticamente sem empatia, que é o tema, para com o próximo. Então o A dele, gente, é donos da verdade. Então ele começou assim, ó. Atualmente, as redes sociais transformaram-se em uma zona de guerra. Faltou um hífen aqui, mas depois eu coloco. Em uma zona de guerra com ofensas e xingamentos que misturam cultura, política e religião. O mau uso da internet prende as pessoas em uma bolha social na qual cada usuário vê aquilo que é de seu interesse e forma sua opinião como uma verdade incondicional. O confronto de bolhas distintas resulta, em parte das vezes, em bullying, violência verbal e física. Então ele usou o que dizia lá na parte do texto motivador. Não copiou igualzinho, mas ele usou, se ligou de utilizar parte de lá. O B, por outro lado, deixa eu ver qual que era o B dele. Era as pessoas não se preocupam com as outras. Por outro lado, podemos notar que o intenso debate sobre a empatia da população tem surtido efeito. O assunto tem sido discutido em escolas, grupos de voluntários têm sido formados para ajudar os mais necessitados e o reflexo dessas ações tem chegado à população em geral. Aí a conclusão dele. Podemos perceber então que precisamos de um mundo de mais amor. Aí ele se incluiu. A gente não vai se incluir, tá, gente? Não se inclua. Coloca precisa ser. Porque lá no edital fala impessoalidade. Tem que ser um texto impessoal. O avaliador aqui não deve ter percebido, entendeu?
a gente não pode deixar passar nada, porque daqui a um pouco esse 0,1, 0,02 nos tira do certame, e esse ano a nota vai ser super alta. Então, precisamos de um mundo de mais amor, afeto e estamos caminhando nesse sentido. Assim, teremos uma população mais compreensiva diante das diferenças de opiniões e culturas, melhorando o convívio social. Então, a gente viu duas redações da ESA do ano passado agora, que passaram em 2019, cuja nota elevou-se por meio do recurso, tá? Gente, os 10 passos da redação serão o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Ainda a gente vai gravar hoje, tá bom? Só para vocês me ouvirem com calma, no próximo vídeo vamos ver os 10 passos da redação. Então, como que esses meninos conseguiram chegar a passar, que é o nosso anseio de vocês e nós aqui do curso, tá bom? Tchauzinho!